Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai meditar comigo na palavra. Hoje nós vamos meditar e refletir no capítulo 13 de 2 Samuel. Eu peço sempre que vocês leiam o capítulo antes de ouvir esse áudio. Amém? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, graças te damos por mais um dia que temos o privilégio de abrir os olhos e poder contemplar a tua criação. Graças te damos pelo privilégio de abrir a sua palavra e ter acesso a ela, meditando nela a qualquer hora do dia ou da noite. Pai, obrigada por teu imenso amor. Obrigada por nos amar primeiro. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos que recebemos todos os dias em nossas vidas. Querido Deus, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos, prepara o nosso coração como terra fértil para receber a Tua santa palavra que é viva e eficaz. Fala conosco, Senhor Deus, através dessa meditação, através dessa reflexão. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O capítulo 13 de 2 Samuel mostra uma das histórias mais tristes da vida de Davi. Amnon, dominado pela cobiça, engana e violenta sua meia-irmã Tamar, causando-lhe profunda vergonha e dor. Davi fica irado, mas não toma nenhuma atitude. E Absalão, irmão de Tamar, guarda rancor até se vingar, matando Amnon 2 anos depois. Essa tragédia, meus irmãos, expõe como a falta de justiça e a omissão diante do pecado alimentam um ciclo de destruição dentro da família. É um lembrete de que o pecado precisa ser confrontado com coragem e que Deus nos chama a agir com justiça e proteger os inocentes, proteger aqueles que precisam de ajuda e de apoio. O capítulo é um retrato de como a injustiça, de como a omissão na disciplina e a ausência de liderança justa abrem caminho para um ciclo de destruição. O abuso de poder, a degradação moral e a vingança se encadeiam, mostrando que o pecado, quando não é confrontado, se multiplica. O capítulo 13 nos lembra que o pecado não é apenas um ato isolado, ele é como uma semente que, se não for arrancada, produz frutos amargos. O silêncio de Davi, seja por medo, favoritismo ou autoproteção, permitiu que a maldade crescesse. Essa omissão custou caro para sua família e para a paz do reino. A verdadeira liderança exige coragem para confrontar o mal, proteger os inocentes e agir com justiça, mesmo quando envolve pessoas mais próximas. Um lar piedoso não se mantém pela neutralidade, mas pelo zelo ativo pela santidade e pela justiça. A graça de Deus nos alcança, mas Ele também nos chama a sermos instrumentos de restauração, não espectadores do avanço do mal. Amém, irmãos? E fazendo uma reflexão no capítulo 13, nesse capítulo, que fala sobre, refletindo, né, quando a justiça falha, que fala muito sobre isso, esse capítulo, e mostra sobre isso. Quando a justiça falha, o pecado se multiplica. O capítulo 13 é um alerta sobre os perigos da impunidade e da omissão. Não podemos ficar omissos ao pecado. Temos que nos posicionar. Não podemos ficar em cima do muro. Amnon foi consumido
por um desejo doentio, e a sua falta de controle trouxe dor irreparável a Tamar. Quando líderes e pais falham em corrigir o erro, o pecado se multiplica e o sofrimento se espalha. Davi, irmãos, apesar de ser um rei justo, em muitos momentos ficou inerte diante do crime do próprio filho. Sua falta de ação permitiu que o ódio crescesse no coração de Absalão, levando Absalão a matar o irmão. Essa história, meus irmãos, nos ensina que a justiça tardia não é justiça, mas sim um convite para o caos. Nos dias de hoje, quantas vezes vemos injustiças acontecendo sem que ninguém tome uma atitude? O silêncio diante do pecado não é neutralidade, mas cumplicidade. Prestem bem atenção nisso. O silêncio diante do pecado não é neutralidade, mas cumplicidade. Então, quando você vê algo errado, não tem coragem de se posicionar e ficar neutro na situação, você está sendo cúmplice com a pessoa que está praticando o erro. Deus, ele nos chama para agir com sabedoria e coragem, buscando a verdade, defendendo os que sofrem. Na palavra de Deus diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor. Isso está lá em Isaías, capítulo 1, versículo 17. Além disso, meus irmãos, esse capítulo nos mostra que a vingança nunca será a solução. Absalão acreditava que matando Aminon traria justiça para sua irmã, mas no fim ele apenas trouxe mais tragédia para sua própria vida. A justiça pertence a Deus, irmãos, e Ele pede que confiemos nele em vez de resolvermos as coisas por nossas próprias mãos. Diante dessas verdades, que possamos refletir, eu e você, temos nos calado diante do sofrimento dos outros? Estamos permitindo que o pecado cresça ao nosso redor, sem corrigi-lo? Precisamos buscar a Deus para agir com discernimento e justiça, sem cair na armadilha da omissão ou da vingança. Amém? Vamos orar por essa meditação, por essa reflexão tão poderosa. Querido Deus, Pai amado, eu oro para que tenhamos coragem para enfrentar o pecado e defender os que sofrem, sem medo das consequências. Que o Senhor nos ajude, Pai amado, a confiar somente em Ti, para fazer justiça e não cairmos no erro de agir por conta própria. Que o Senhor nos guie, Pai, para corrigir erros e agir com sabedoria diante dos desafios da nossa vida. Senhor, guarda o nosso coração de toda cobiça e pecado que corrompe a nossa alma. Nos dá coragem, Pai amado, para agir com justiça e proteger aqueles que precisam, os vulneráveis. Nos livra, Pai, da omissão diante do mal e nos ajuda a ser instrumentos da Tua paz e santidade, tanto no nosso lar quanto em qualquer lugar que estejamos. Que a Tua graça, Pai querido, cure feridas e que o Teu Espírito nos conduza em retidão todos os dias da nossa vida. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.